Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Nossa primeira lição do segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Nesse trimestre nós iremos falar sobre tentações. E a primeira lição desse trimestre, o perigo das tentações. Então, nesse trimestre, segundo trimestre de 2022, das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, nós estaremos falando sobre tentações. E espero que nesse decorrer desse trimestre, desse segundo trimestre, você possa estar conosco e possa ser abençoado, possa vencer as tentações e permanecer fiel diante de Deus, para a glória do teu santo nome. Lembrando que o EBDEmfoque.com disponibiliza uma série de conteúdos para você. Nós temos os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores de EBD. Você acessa www.ebdenfoque.com e confira. Nós temos também os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos para você que é assinante. Além dos slides, também os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos são para você que é assinante. Os outros materiais são para você que não precisa ser assinante. É só acessar o site do EBDEmfoque.com e você terá acesso a todo esse conteúdo. Mas os slides em PowerPoint, os sermões em PDF, o curso básico de teologia e os cursos diversos, você precisa ser assinante. Então acesse www.ebdenfoque.com e seja assinante do EBDEmfoque.com ou entre em contato pelo WhatsApp 94984092869. Vamos lá. O texto principal dessa lição está em 1 Coríntios 10 e 13, que diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. Olha, a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto é que há uma divergência entre os estudiosos sobre a palavra tentação. Aqui, nessa versão, que é uma versão Almeida, que a CPAD sempre usa, o tradutor preferiu usar a palavra tentação. Mas algumas outras bíblias e alguns outros tradutores, e mesmo teólogos não tradutores, eles vão dizer que a expressão correta aqui seria provação. Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar acima do que podeis. Antes, com a provação, dará também o escape, para que a possais suportar. Mas esta lição está toda dentro do contexto tentação. E nós eu não vou ficar pontuando mais sobre isso, essa é uma explicação que eu quero fazer para você, que de imediato vai ter acesso a esse conteúdo, então você já vai entendendo que essa é a preferência da CPAD e nós não vamos discutir sobre esse assunto. Nós vamos apenas desenvolver a ideia que a CPAD apresenta em relação aos textos. Resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Isso é uma verdade, né? Todo ser humano, ele está suscetível à tentação. Como diz o comentarista aqui, seja pelos seus próprios desejos carnais, que aliás, muitas vezes nós colocamos culpa no diabo, colocamos culpa em outras pessoas, e pouco refletimos que a nossa natureza é caída, que a nossa natureza é carnal, e uma vez sendo assim, ela tende para as coisas do pecado, para o pecado, e por esta razão, as tendências da nossa carne nos leva a estar em tentação. E óbvio, é claro, tem outros agentes da tentação, como o próprio diabo e o mundo. O texto bíblico desta lição se encontra em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 5 e verso 12 a 17. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito com certeza você estará refletindo sobre esse texto com a sua Bíblia. Nossa introdução. Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação.
Viver em constante tentação é um perigo. Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Como eu acabei de afirmar, viver em constante tentação é um perigo. Isso significa que está faltando maturidade. O cristão, ele sempre será tentado, mas viver constantemente tentado por algo específico é um problema. É falta de maturidade e a gente precisa avançar quanto a isso. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. E isso é importante notar, que Jesus foi tentado, venceu aquela tentação e não foi novamente tentado nessa área, porque ele estava amadurecido na fé e não no relacionamento com o Pai. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a pessoa caia no pecado. Então, como eu disse, como que a gente não vai cair no pecado diante das tentações? A gente vai viver, amadurecendo a cada dia, através da palavra de Deus, através dos relacionamentos da comunidade, através da oração. A gente precisa estar vigilante e estar em um constante processo de amadurecimento na fé, para que a gente não esteja constantemente sendo tentado. A temática desse trimestre é a respeito da tentação. A palavra de Deus será a fonte dos nossos estudos, com análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um outro preço. A gente sabe que ceder à tentação sempre é pecado. A tentação em si não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. E o preço do pecado é a morte. Também trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação e ser fiel a Ele, dominando nossas tendências ao pecado e assim dar lugar a uma vida que agrada a Deus. Sim, é possível escolher pecar. Não é possível escolher ter desejo ou não. Não é possível escolher ser tentado ou não, porque isso faz parte da natureza humana caída ser tentado. Mas pecar ou não, isso vai depender de como você leva a sua vida. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, com a sua palavra, com uma vida de oração, determinará profundamente o quanto você será tentado e o quanto você cairá no pecado. Óbvio que uma vida sem leitura da palavra, sem oração, sem comunhão com o corpo de Cristo, é uma vida muito mais suscetível à tentação e, óbvio, à própria queda ao pecado. O que é a tentação? Um convite ao pecado. Literalmente, a tentação é um convite ao pecado. É um chamado, como nós já dissemos antes, seja da própria natureza pecaminosa, da natureza caída, né? Seja do diabo ou do mundo, mas é um convite a pecar. A tentação é um convite a pecar, um convite feito especialmente pela própria natureza humana caída, pelo diabo e pelo mundo. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é pecado em si, mas um convite a ela. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominado por ela. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que nós estamos em um constante conflito do espírito contra a carne. É óbvio, quem vive em espírito certamente vencerá a carne, vencerá as tentações. Mas quem vive agradando às vontades da carne, certamente não resistirá e não conseguirá dominar seus desejos, certamente cairá no pecado. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada
porque Deus espera que guardemos a sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante, atentos a muitas ciladas do diabo. Isso é importante. De fato, a tentação não é o fator determinante para que uma pessoa caia. O fator determinante é como ela leva a sua vida. O fator determinante é como ela se alimenta. Se ela se alimenta das coisas do céu ou se ela se alimenta das coisas do mundo. Tentado, todos seremos. Jesus foi tentado. Mas Jesus foi tentado e ele estava fortalecido no Pai. Ele estava fortalecido na alma ou no espírito. Ele estava fragilizado no seu corpo físico pela fome, mas ele estava fortalecido moralmente e espiritualmente. Então, mesmo assim ele foi tentado, mas a tentação não foi o fator determinante, porque ele estava alimentado pelo Pai. Então, nós precisamos entender que se o nosso coração estiver cheio de mundanismo, a chance de nós cairmos é imensa, né? Se nós vivermos longe da comunhão com os irmãos, da convivência em comunidade, a chance de cairmos é imensa. Se vivermos dispersos, sem vigilância, a chance de cairmos é imensa. Se nós não vivermos atentos em oração, em comunhão, na leitura da palavra de Deus, certamente seremos presa fácil para a inclinação da nossa carne, para o mundo e para o diabo. Como pessoas, nós temos necessidades físicas, né? Emocionais. Por isso que toda tentação tende, de forma inicial, buscar preencher essas lacunas, né? Nós sabemos que existem pecados no corpo, né? Que, como a gula, o vício. Nós temos os problemas, os pecados emocionais, que são derivados de raiva, de aversão à pessoa, o próprio medo, né, a tristeza, enfim, esses aspectos emocionais podem produzir tentações em determinadas áreas e levarão as pessoas a pecar. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida, ou um gasto financeiro não adequado, ou não planejado, ou ainda por status, posição ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa, né? Nós temos aqui, né, baseado nas nossas emoções, alguns fatores que podem nos levar ao pecado, né? O desejo por satisfação de comida, né, a ganância, status, né, vaidade e a necessidade de relacionamentos, o isolamento social, o isolamento físico pode provocar esse tipo de tentação e, consequentemente, queda. Sendo assim, não devemos andar segundo as concupiscências da carne. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, fala das obras da carne: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essa, como diz Paulo. Se nós vivermos para estas coisas, certamente nós seremos tentados e, ao sermos tentados, pecaremos. Mas se nós vivermos contra tudo isso que Paulo aponta aqui, então nós venceremos as tentações. A questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Né? Por exemplo, uma compra de um carro, ou sexo, ou um vício, ou alguma coisa. Será que não há outra forma de satisfazer esta necessidade? Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa os olhos do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Sim, isso é verdade. Quando nós
cedemos à tentação, nós estamos, em certo sentido, agindo desta forma. Mas o princípio é o que nós já falamos. O ceder à tentação está diretamente ligado como você leva a sua vida. Se você alimenta bem a sua vida ou se você é uma pessoa negligente quanto a isso. Se você alimenta bem a sua vida espiritual com leitura da Bíblia, com oração, com comunhão, com compartilhar do Evangelho, as tentações ainda virão por causa da sua natureza caída. Mas com frequência muito grande você vencerá. Entretanto, quando uma pessoa não está se alimentando de Deus, da forma como foi dita, ela certamente na primeira oportunidade cederá à tentação. Por isso fica aqui, e o professor pode explorar isso com seus alunos, como nós iremos vencer a tentação? Nos alimentando de Deus diariamente. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Pois foi o caso de Adão e Eva que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como Deus, né? Para Adão e Eva, Deus não era suficiente para suprir as suas necessidades. E eles então, a partir de a apresentação de uma possibilidade deles alcançarem algo, eles não pensaram duas vezes, estavam ansiosos por aquilo. Então, nós precisamos entender que quanto mais perto de Deus, mais forte ficamos. Quanto mais olhamos para o mundo, nós perecemos. O preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo. A tentação passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades, né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar satisfeitos no Senhor sempre, né? Nunca estarmos desejosos de coisas que o Senhor não nos apresenta. E quando nós chegamos a essa situação de estarmos desejosos dessas coisas, é porque nós não estamos sendo alimentados. Nós não estamos olhando para Deus, para Cristo, como alguém ou algo que nos sustenta. É muito importante a gente pensar nisso. Pensar em Cristo como alguém que sustenta, que é suficiente para a nossa vida, para o nosso prazer. A maioria das tentações e das quedas que a gente enfrenta é a busca por uma satisfação que está além daquilo que nós realmente precisamos e que temos, que é Jesus. Além, quando eu digo, fora do escopo ou fora do contexto, fora daquilo que é bom, né? Fora no sentido de que é mal. Até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual ou físico? Mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossa necessidade e se Ele disse é melhor para nós, né? Nós temos aí esses dois aspectos, né, que é estarmos satisfeitos em Cristo e crermos que a sua palavra e crermos que a sua promessa é melhor do que qualquer outra, né? Se nós não estamos satisfeitos em Cristo, óbvio que as suas promessas não nos terão satisfação. Mas se nós estivermos satisfeitos com o Cristo que temos, com o Salvador que temos, as suas promessas nos darão satisfação. A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. E fazer concessões é uma coisa séria. Você vai viver a sua vida, óbvio que em muitos momentos você precisará fazer concessões, mas você também precisa entender que até que ponto vale a pena fazer determinadas concessões.
Você não pode simplesmente, dominado por um desejo, fazer qualquer concessão. Você precisa entender quando vale a pena ou não fazer concessões. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. Pode parecer algo inofensivo, né? Mas, como dizem, grandes problemas não raro começaram bem pequenininhos. Podem parecer inofensivos, mas muito com certeza prejuízos gravíssimos virão. As tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e a sua família. Como eu acabei de falar, como dizem, grandes problemas não raro começam bem pequenininhos e a gente precisa estar atento a isso, quanto às concessões que fazemos podem parecer inofensivos, mas com certeza trará grandes prejuízos. Quantos foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não terem resistido a uma ou mais tentações? Tomemos como exemplo o jovem Sansão, né? Sansão, o nazireu de Deus, todos nós conhecemos a história de Sansão. Ele era proibido de algumas coisas, por exemplo, de tomar vinho, mas Sansão passou a passear entre as vinhas. Ele não podia tomar vinho. Sansão não deveria tocar em morto, mas ele, tomado pela fome, tomado por uma necessidade física, acabou fazendo isso. E assim outras coisas que Sansão era proibido como nazireu de fazer, e ele flertou de forma muito grande com estas coisas e acabou caindo. Por isso nós temos aqui a pergunta do comentarista e a reflexão. Quantas pessoas já foram agraciadas por Deus e perderam esses privilégios porque não viveram de forma vigilante, satisfeita em Deus, como Sansão, que é o nosso exemplo, que não viveu satisfeito com o seu chamado e assim usou o seu chamado para benefício próprio, para buscar prazeres, satisfações e fama. E infelizmente o resultado, o destino de Sansão foi trágico com a sua morte. Segundo tópico, como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás, óbvio, também. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso. Se ele não deixou de tentar a Jesus, com certeza se empenhará em lançar iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor. Vamos lá. O inimigo tentou Jesus. Se Satanás, por alguma razão, pensou que de fato poderia convencer Jesus a pecar, ele, das duas uma, ou ele é muito mais soberbo do que se imagina, ou ele conhecia bem pouco do caráter de Jesus. Porque nós sabemos que, sendo Deus, ele não pecaria, porque ele é santo e a sua natureza santa jamais pode compactuar com o pecado. Mesmo diante de Satanás, não deixou de tentá-los. Aí você pergunta, quanto a nós que somos pecadores, quanto a nós que já temos uma inclinação para o pecado, tanto mais fácil é para Satanás nos tentar e nos ver caído do que qualquer outra coisa. Ele fez o possível para que Jó blasfemasse contra Deus, mas não conseguiu que o patriarca deixasse de ser um homem sincero, reto e temente a Deus. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus. Isso é um fator muito importante, porque Satanás ele tem milhares de anos de experiência de como convencer alguém, de como
apresentar um produto para alguém. Imagine Satanás como um vendedor. Ele é o mais especialista. Se você não estiver satisfeito em sua alma com Cristo, certamente você terá muitas chances de cair nas tentações do diabo. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como por exemplo o orgulho. O orgulho, óbvio, o Satanás é orgulhoso, né? E nós, quando somos orgulhosos, quanto mais orgulhosos, mais brecha damos para Satanás. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Esses sentimentos costumam ser usados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequemos. Se sentir superior aos outros, se sentir totalmente independente, sem necessidade de ninguém, autossuficiente e assim por diante. Mas a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis à tentação. Por isso, Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar e de terem comunhão uns com os outros. Já ouviu falar no ditado popular de que oficina vazia... Porque é mente vazia, oficina do diabo, melhor dizendo. Mente vazia, oficina do diabo. Nós vemos falando isso durante a lição, durante a ministração, que ou você se alimenta bem de Deus, da sua palavra, da comunhão com os irmãos, ou você estará muito mais suscetível às tentações. Nós precisamos entender isso, que momentos de isolamento nos deixam mais fragilizados, mais suscetíveis, a não ser que esses momentos sejam dedicados a alimentar a alma com a presença de Deus. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas dos cuidados do pastor sempre são alvos fáceis dos lobos e mercenários. Precisamos compreender isso. Focando em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. A tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus, né? Esse é um problema recorrente na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que têm uma necessidade de ter mais dinheiro, isso ela transforma ela num escravo, tanto num escravo do trabalho quanto num escravo do próprio dinheiro. É uma pessoa que não consegue se controlar, que faz negócios estúpidos e acabam sendo prejudicado por atropelar um planejamento. Uma pessoa que tem planejamento é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que não tem planejamento é uma pessoa desequilibrada, dominada por sentimentos de ganância. Uma pessoa que não é dominada pela ganância, ela geralmente é planejada, trabalha com dedicação, mas trabalha de forma planejada para ter e não para ser usado pelo que tem. A necessidade por afeto pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com as consequências do seu corpo, alma e espírito, como por exemplo a mulher samaritana que Jesus encontra com ela na beira do poço. Essa é interessante, uma nota sobre esta mulher, porque Jesus mandou ela chamar seu marido e ela disse que não tem marido, e ele disse que ela tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora ainda não era dela, né? Às vezes a gente fala dessa mulher de uma forma muito pejorativa, mas está aí uma lembrança que o comentarista nos traz de que muito provavelmente essa mulher estava tentando satisfazer uma necessidade dela, né? De forma muito desequilibrada, de forma muito desprogramada, sem nenhum conhecimento, mas ela estava buscando satisfazer uma necessidade. Infelizmente, essa busca levou ela a muitos pecados, e a gente precisa refletir sobre isso, né? Às vezes as pessoas pensam que é legítimo aquela busca, e talvez não é. O que ela precisa não é buscar, é se contentar, muitas vezes, né? A gente precisa entender isso, que às vezes chegou o momento de parar de buscar algo e se contentar com o que tem, para que assim a vida seja feliz, porque senão a pessoa vai viver, como diz os especialistas, viver como um coelho correndo atrás
de cenouras e nunca estará satisfeita. E assim, nunca estando satisfeito, estará sempre correndo riscos e pior, estará sempre caindo, tropeçando e caindo. Esta mulher, ela buscou satisfazer suas necessidades e com isso ela se perdeu inúmeras vezes. Mas nós precisamos entender que às vezes o momento é de não buscar mais nada, mas de se contentar com o que Deus deu. E a busca por títulos pode fazer com que uma pessoa comprometa sua fé, moldando-se ao espírito desse mundo, como eu acabei de dizer. Às vezes é preciso a gente parar e estar satisfeito e não apenas ficar aí buscando alguma coisa. Focando em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício, caso venhamos a nos esquecer de Deus. Quem nunca se viu surpreendido por uma oportunidade ou por uma promoção que sem dúvida lhe proporcionaria de forma fácil um título, dinheiro ou uma posição de destaque? Isso é recorrente. Agora, com o advento da internet, nós temos inúmeras propostas de dinheiro fácil. Aí, quem é que não lembra aí daquelas empresas de pirâmide, né? E eu via muitos crentes, pastores envolvidos, vendendo coisas, comprometendo recursos familiares para poder investir nessas empresas. Tudo não é por causa da segurança do investimento, mas tudo pela proposta de um alto lucro em um pequeno tempo, que aliás é até de se desconfiar, porque estava totalmente fora dos parâmetros do mercado financeiro. Mas movido pela ganância, essas pessoas se vendiam a essas empresas, comprometendo suas vidas, tudo porque estava movido pela ganância. Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas o fizeram porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Você não precisa de nada, você precisa de Cristo. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos de Cristo. Lembra que Jesus diz: por que estáis ansiosos com o que vestir, com o que comer, com o que beber? Por que estáis ansiosos? O vosso Pai que está no céu dará isso a vocês. É óbvio, a gente tem que trabalhar, tem que se planejar, mas nós não devemos viver ansiosos, nós não devemos viver como os marqueteiros em busca de uma nova necessidade para um novo produto. Os marqueteiros, eles buscam uma nova necessidade das pessoas, impõem uma necessidade nas pessoas para que elas comprem um novo produto, para que assim o mercado continue crescendo. E o diabo faz isso muitas vezes conosco, nos apresentando uma nova necessidade para que nós busquemos uma nova satisfação, e na maioria das vezes é uma tragédia. Balaão tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar por um prêmio da qual não tinha necessidade. A oferta do rei inimigo foi maior. Ele não tinha necessidade de tanto dinheiro, de tanto ouro, mas movido pela ganância, preferiu desobedecer a Deus do que ser abençoado por ele. Quando cedemos à tentação, perdemos a comunhão com Deus. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Por que isso é verdade? Porque quando cedemos à tentação, nós pecamos. E se não há um arrependimento sincero, como algumas pessoas gostam de dizer, não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos, é automático. E ainda que nós levemos em consideração o que o profeta Jeremias diz, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas são os nossos pecados que nos empurram para longe de Deus. Então, isso é verdade. Quando nós corriqueiramente cedemos à tentação, nós nos afastamos de Deus, nós rompemos a comunhão com Deus. E isso é um problema gravíssimo. Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e adulterou com Batseba, a ponto de, após ser confrontado por Deus, ter pedido: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a mim a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi
quando olhou para o seu pecado, pela gravidade do seu pecado, e não foi só um, né? Porque primeiro ele cobiçou, depois ele praticou, depois ele planejou o intento mau e executou o assassinato, e depois mentiu, e a mentira está desde o início. Então ele estava envolvido em uma trama terrível, terrível. Mas quando ele percebeu a gravidade de tudo isso, ele clamou: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, mas me dê a alegria da salvação, me dê um novo coração, me dê um espírito voluntário, quebrantado, ou seja, continuamente arrependido. Não permita que eu peque com sucesso, né? Não permita, Senhor, que eu peque com sucesso, mas se algum momento eu pecar, ajude-me a me arrepender e retornar. As consequências para aqueles que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Somos tentados. Depois de tentados, nós atraímos, né, ou armazenamos, guardamos esse intento no coração, e a partir daí ele vai, como um ovo de uma galinha, ele vai ali chocando, e de repente ele está nascendo, e o que nasce é pecado, e o pecado gera a morte. Outra consequência é o sentimento de culpa, que pode afastar as pessoas da presença de Deus. Nós precisamos ter consciência de que o sentimento de culpa ele é benéfico de imediato, para nos levar a uma ação de confissão, de arrependimento e confissão do nosso pecado a Deus. Mas a partir daí nós precisamos entender que quem nos julga de fato é Deus, quem nos perdoa de fato é Deus, não é o nosso coração. O apóstolo João, melhor dizendo, na sua primeira carta, ele diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Ou seja, o que João está dizendo? A sensação de culpa, né, esse sentimento de não ter sido perdoado, não pode ser verdadeiro, porque Deus perdoou. E Deus não depende desse sentimento, dessa sensação para operar o perdão, mas ele depende do nosso arrependimento e da nossa confissão. Depende no sentido de que é este o caminho, mas ele não depende de nada para apresentar ou para ministrar o perdão. O desencadear das perseguições. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou uma mãe que não consegue resistir a uma bebida ou uma droga? Quantos lares são destruídos por pai ou mãe que não consegue resistir a uma droga, a uma bebida, a um adultério, a uma cobiça, a uma oportunidade de dinheiro fácil e assim por diante? A gente sabe que as consequências desses males são desastrosas. É como disse aqui o comentarista, é consequência de destruição da família. A gente precisa estar sempre alerta, como já falamos lá atrás, anteriormente na nossa lição. Há muitos pecados, há muitas concessões que a gente faz que inicialmente parecem não danosas, mas futuramente pode trazer a destruição de um lar. Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências de que serão vistas de imediato aí no futuro. Na verdade, a gente tem que pensar sempre, né, que tudo que nós fazemos aqui é como uma sementeira, é um plantio. Né? O apóstolo Paulo mesmo diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Nós temos que saber que as consequências virão. O caso de Davi, por exemplo, Deus o perdoou. Deus restaurou a comunhão com Davi, mas o fruto do pecado de Davi com Batseba não sobreviveu. O filho morreu, adoeceu e morreu e não teve apelação. Por quê? Deus dá o perdão, Deus restaura a comunhão, mas as consequências do pecado ainda poderão chegar. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder uma tentação sempre chega. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá.
Ficamos dominados por sentimentos ruins, né? O ceder demais à tentação nos leva à frustração, né? Se cedermos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como, por exemplo, frustração, baixa autoestima, a ideia de que Deus virou as costas para nós, sentimento de culpa, medo, enfim, nossa vida virá um tormento. Né? Quando você cede à tentação, quando você cede frequentemente ao pecado, a vida vira um tormento. E se você, cedendo ao pecado, você não sofre com isso, você tem um problema sério, ainda maior, que é o problema da cauterização da consciência, da apostasia. Né? E os comentaristas bíblicos costumam dizer que quem chega a esse ponto dificilmente tem restauração. Mas se você ainda peca e sente tristeza, sofre com isso, é sinal de que o Espírito Santo ainda habita em sua vida, ainda está te salvando, mas você precisa, a partir da presença do Espírito Santo, a partir da confiança que tem em Cristo, viver uma vida santificada. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito, né? Sentir raiva, daqui a pouco nós estamos sentindo ódio, daqui a pouco nós estamos em pânico, daqui a pouco, enfim, nós estamos atormentados e não sabemos por quê, por causa da recorrência do pecado. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Tal verdade significa que todos são de alguma forma tentados em situações muito particulares. Quando imaginamos que na queda, que nada poderá nos afetar, é ali que a nossa humanidade será testada. Né? Como dizia C.S. Lewis, somente uma provação real para realmente provar a realidade da fé. Nunca devemos estar pensando que nós estamos imunes às tentações e às quedas. A própria Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nossa conclusão. É preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Então, isso aqui é uma verdade muito importante. De imediato pode parecer inofensivo, mas futuramente pode ser trágico. Então, tenhamos cuidado com as tentações. Como eu disse lá no início, é natural que sejamos tentados, mas não é natural a recorrência das tentações, especialmente quando a recorrência é muito específica. Nós precisamos amadurecer em Cristo para estarmos não só livres das tentações, mas também, quando formos tentados, fortes para vencê-las para a glória de Cristo. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.